É com alegria que eu estou aqui participando desse fechamento desse trimestre. Eu vim aqui atender aqui o convite da coordenadora, a nossa irmã Alzirene. De manhã estivemos lá na sede, irmão, também comentando lá no fechamento. Hoje de manhã foi uma bênção, viu? Uma bênção, Deus fez presente ali. E hoje estamos aqui, irmão, o assunto é muito rico. Essa lição todinha, irmão, é um curso bíblico. É para ensinar a igreja mesmo. A igreja precisa participar todos os domingos da escola bíblica. É a nossa formação. Eu estava dizendo hoje que você vê alguém que defende essas doutrinas, seitas, eles entendem do que estão falando. Eles não são leigos no assunto, eles estudam mesmo, para divulgar as suas doutrinas, as suas heresias. Também o humanismo é uma doutrina que prega o fim da igreja. O humanismo, ele tem as suas fases, e ele está chegando na última fase. Se alguém for estudar sobre o humanismo, o último grau do humanismo é tirar a religião do coração do homem. Eles querem levar o homem à perfeição através da ciência, da linguagem, da gramática, da história, da matemática, sendo que essas coisas não são pecado. Matemática, gramática, são coisas que nós precisamos para o dia a dia. O carpinteiro, o pedreiro, igual nosso irmão mestre de obra, ele precisa da matemática para trabalhar com esse serviço que ele faz. É por isso que ele é um mestre de obra. Um professor precisa, nós precisamos, para ler a Bíblia, nós precisamos da gramática. O biólogo, para trabalhar com os... Alguém puder desligar o ventilador para mim é bom, porque ele corta a garganta, não vê com essa poeira. Então todos nós precisamos da ciência. Mas agora, onde é que está o perigo? É a ciência em si? Não. O perigo está em um homem querer chegar à perfeição por meio dessas coisas. E é isso que o humanismo ensina, irmão. E eles têm uma programação, um método. E eles não vão conseguir porque ninguém vence Deus. Mas eles estão entranhados em todos os ramos. Quem é professor na rede secular sabe disso. Eles veem, quem é professor sabe que a pedagogia está tirando o Deus do coração do homem. Eles fazem tudo para colocar o homem como um ser superior, para vencer sem precisar de Deus. Então eles têm dominado todos os ramos da sociedade. Eu gosto muito de pesquisar, de ler e vejo. Então nada é neutro. De maneira alguma, nós precisamos tomar cuidado. Então, na escola bíblica dominical, nós estudamos a respeito desses perigos. A gente aprende a identificar. E essa revista fala sobre a igreja. Então a escola dominical em si nos traz formação. E nós precisamos disso. Todo crente precisa disso. Para a nossa fé estar firme. O apóstolo Pedro disse algo bem sério. Que nós devemos estar preparados para responder ao povo acerca da razão da nossa fé. Nós temos que dar resposta. Por que razão nós somos crentes? Por que razão nós estamos seguindo Jesus? E para a gente responder, nós precisamos ter conhecimento dentro da palavra de Deus. E o próprio Pedro diz: crescei na graça e no conhecimento. Tem que ter crescimento. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 5 e 6, ele alerta a igreja dizendo que já era tempo daqueles crentes serem mestres. Pelo tanto tempo de crente que eles eram, já era para serem mestres. Então tem crente com 30 anos de crente, mas não conhece nada da Bíblia. Irmão, eu conheço crente que não sabe ler outra coisa, mas ele sabe ler a Bíblia, que aprendeu a ler na Bíblia. Então na igreja, na Bíblia, o crente tem que ser o mestre.
Ele tem que examinar as Escrituras e conhecer. Ele pode não saber outra coisa lá fora, mas na palavra de Deus. Porque nós temos que responder. Eu não falo nem questão de teologia, mas mestre na palavra mesmo, conhecedor de Gênesis a Apocalipse. E nós temos Deus que nos ensina a gente estudar a Bíblia e dizer: Senhor, antes de ler, Senhor, eu vou estudar, e eu te peço que o Senhor envie o teu Espírito Santo para me ensinar. E Ele ensina, irmão. Eu aprendi assim, dobrando o joelho: Senhor, eu vou ler, mas eu te peço que o Senhor envie o teu Espírito Santo, que seja o meu professor e o meu mestre. E Ele faz isso quando a gente está com a Bíblia na mão, estudando, examinando as Escrituras. E uma das coisas boas é a gente pegar a Bíblia e pegar um caderno e pegar uma caneta e fazer anotações. Meu pai é analfabeto, mas ele, toda vez que ele vinha da escola dominical, ele ia reprisar a lição, e eu ficava vendo, e ele com a Bíblia, a revista e uma caneta e um caderno, escrevendo aquilo que ele estudava de manhã lá na escola, e de toda a tarde ele fazia uma revisão, irmão. E eu ficava de longe prestando atenção todos os domingos. Todos os domingos. Então o crente tem que saber as Escrituras, tem que conhecer. Nós somos obrigados, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E luz é para brilhar. Não é só no nosso testemunho para alguém dizer: ele é um crente, é uma crente, não. Também no falar, no expressar a nossa fé. É aqui que você vai aprender a evangelizar. Você vai estudar, você vai ouvir, e na hora de falar, você pode não saber expressar, mas o Espírito de Deus vai te dar sabedoria para você expressar aquilo que você já estudou, aquilo que você já examinou. Ele vai te colocar as palavras certinhas na sua boca e você vai falar. Então a Assembleia de Deus, alguém fala assim: a Assembleia de Deus não discipula. Eu discordo dessa conversa. Isso aqui é um discipulado, da criança ao velho. Tem revista, tem professor e tem didática, tem pedagogia bíblica. Isso aqui é uma pedagogia bíblica. Então nós somos discipulados, sim. A questão é que muitos irmãos não querem participar da escola bíblica. A lição de hoje é a lição 13, que tem como tema Assembleia de Jerusalém. Aqui não está falando Assembleia de Deus, né? Assembleia aqui está falando de um ajuntamento de pessoas para tratar de um assunto. Esse é um significado de nome Assembleia. Ajuntamento. Alguém é chamado para tratar de um assunto. Era assim que as comunidades faziam. A Grécia é o exemplo disso. Eles queriam tratar de um assunto, eles chamavam os nobres da cidade, os anciãos, e eles saíam fora da cidade, eles reuniam a assembleia, o conselho. Israel chama de conselho, você vai ver na Bíblia, fala o conselho, os anciãos, o conselho de anciãos, para tratar de assunto concernente ao país, concernente à comunidade ou concernente à cidade. E no meio nosso aqui, a Assembleia é para isso, reunir para tratar de um assunto, ou para discutir um problema, ou para tomar uma decisão de uma guerra, ou de que nós vamos fazer, como nós vamos agir nesse ano. A Assembleia. E esta Assembleia de Jerusalém foi a primeira Assembleia, no sentido de igreja, que aconteceu. Outros chamam de concílio, o concílio de Jerusalém. O primeiro concílio, ou a primeira convenção. A primeira convenção de igreja foi lá em Jerusalém. E nós vamos ver que essa convenção houve confusão. A Bíblia diz que não foi pequena não, foi grande. Alguém diz assim: eu não gosto de reunião de ministério porque lá tem confusão. Meu irmão, a reunião do ministério é a assembleia da igreja. São os anciões da igreja, os cabeças da igreja, os obreiros, diáconos, auxiliares, os presbíteros, ali reunidos para tratar de assunto. E vai dar confusão? Vai dar confusão. Porque cada um tem uma ideia. Deus, ele dá liberdade para mim pensar de um jeito, você pensar de outro jeito, mas ele está lá presente na reunião para sair uma solução. Nós vemos que a igreja, ela foi formada, nasceu no Pentecostes, foi cheia do Espírito Santo. Qual foi o primeiro sinal de que a igreja foi cheia do Espírito Santo? Falar em outras línguas. Do céu ou da terra? Da terra. Eles foram capacitados pelo Espírito Santo
Nós, na leitura aqui que o presbítero leu, o povo dizia assim: não são esses galileus, ou seja, eles moravam na Galileia, região pobre, região que não tinha escola. Eram os galileus e estavam lá em Jerusalém. Deus tomou os galileus, os crentes que da Galileia, que não frequentaram escola, mas não frequentaram faculdade, eles foram chamados indoutos. Indouto é aquele que não é doutor. Você sabia que eu sou indouto? Eu tenho um ensino médio, eu sou formado em História, em Teologia, bacharelado em Teologia, mas eu sou indouto porque eu não sou doutor. Você está entendendo? Se eu fosse doutor, eu não era indouto. Então eu sou um indouto. Eles eram indoutos, não eram doutores e nem mestres. Mas eles passaram pela sinagoga. Porque, irmão, depois que os judeus saíram da Babilônia, foram para a Babilônia, eles criaram a sinagoga. Sinagoga significa escola. Por que eles criaram a sinagoga? Para ensinar os judeus para não se contaminarem com os costumes da Babilônia. Eles estavam na Babilônia, mas não se misturaram com os costumes dos babilônicos. Então eles se reuniam na sinagoga para estudar a palavra. Então nós estamos no mundo, mas não vamos nos envolver com os costumes do mundo. E aí nós temos a nossa sinagoga, a nossa escola, a escola bíblica dominical, aonde nós estudamos as coisas da palavra de Deus, para não nos misturarmos com os costumes desse mundo. Então todos aqueles crentes já tinham passado pela sinagoga, pela escola. E ademais, 3 anos estiveram com Jesus, o maior mestre, o doutor Jesus, e eles foram ensinados por Jesus. Então eles, dentro da palavra, eles tinham conhecimento. Agora, naquele dia, eles foram capacitados pelo Espírito Santo. E quando você vai ver no dia do Pentecostes, o que ele diz? E ouvindo aquela voz. A Bíblia não diz aquelas vozes, a Bíblia diz aquela voz. Por que aquela voz? Porque todos os 120 que foram cheios do Espírito Santo traziam uma só mensagem. Esse falava para os gregos, mas era a mesma mensagem que eles falavam lá para o pessoal da Arábia. Eu falava, digamos, em aramaico, mas era a mesma mensagem dele. Então, uma voz só, e eles ouviram. E eles ficaram admirados. O que é que isso quer dizer? Não são eles todos galileus? Esses homens não frequentaram faculdade? Tem um mistério nesse negócio aí. Tem um mistério, porque nós estamos ouvindo falar em nossas próprias línguas a respeito de quê, irmão? Do reino de Deus. Para o judeu, a palavra profetizar não é só revelar o futuro. Porque nós, os evangélicos, achamos que profetizar é só revelar: olha, irmão Júnior, o Senhor manda me dizer para ti que vai acontecer algo para ti daqui a 10 dias. Não, profetizar também significa pregar, anunciar o reino de Deus. Que profeta significa porta-voz, falar em nome de alguém, pregador do evangelho, pregador da palavra, profeta. E naqueles dias eles falaram, a Bíblia diz, falaram conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Foi o primeiro milagre da igreja, não foi nem cura divina. O primeiro milagre foi esse: a igreja falar a palavra de Deus para aquelas 16 nações que estavam ali representadas por aquele homem. Vários idiomas. Então, irmão, o falar em língua na igreja não é falar a língua do céu, mas é falar capacitado por Deus para falar aos homens. Agora, existe o dom sobrenatural de línguas, que Deus concede entre aqueles que foram cheios do Espírito Santo, para sim trazer uma mensagem do céu para nós. É por isso que Paulo diz assim: quando alguém falar em línguas, que haja o quê? Intérprete. Porque também Deus pode levantar um irmão nesta igreja, uma irmã, com dons de línguas, que não é o inglês nem o grego, mas aquela língua lá do céu. Aí eu não entendo, ninguém entende. Mas por isso que a Bíblia alerta a igreja a buscar também o dom de interpretar. Que é alguém, Deus toma ele ali em língua, e depois eu levanto o outro e ele interpreta. Porque quando o Espírito Santo concede ao irmão falar em língua, é porque ele quer trazer uma mensagem. Não é para ele falar sem o povo entender. Está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Não é, Paulo diz assim: eu prefiro falar uma palavra para que o povo entenda do que falar 10.000 que o povo não entenda. Então o propósito de Deus é que haja entendimento. É isso aqui, por isso que a escola bíblica dominical nós temos que participar, porque nós dos pentecostais hoje não estamos entendendo o que significa falar em línguas.
E muitos não querem entender, de acordo com o que a Bíblia diz. Querem ficar no oba-oba, no anazoado e não querem entender. Porque, irmão, a unção do Espírito Santo é muito maior do que aquilo que nós imaginamos. Porque tudo de Deus é com um propósito. Então, fiz essa introdução no começo. A igreja passou por problema e Deus permitiu a igreja passar por problema. Para ensinar a igreja a agir, tomar decisões. A primeira igreja tinha que deixar uma base. Então Deus não entregou nada pronto. Ela estava nascendo. Irmão, quando uma criança nasce, ela já nasce sabendo comer com garfo. Já sabe chegar, mãe, eu quero um bife, eu quero tomar um refrigerante, eu quero tomar um leite, sabe? Não. Ele vai aprendendo aos poucos, vai descobrindo as coisas ao pouco. Tem a maturidade. Quem estuda pedagogia sabe o período da criança andar, e dele falar, e dele chegar a raciocinar, a questão motora, tudo, até ele chegar a uma maturidade. É assim, foi também na questão da igreja. Ela nasceu, ela estava dando os seus primeiros passos, e o Espírito Santo, que é nosso pedagogo, e o nosso pedagogo, o que é pedagogo? A palavra pedagogia veio disso, do pedagogo, aquele que, o que eles faziam antigamente? Um pai rico, não tinha escola pública, ele contratava um pedagogo, um professor, um mestre, para ensinar o seu filho. E ele pegava aquele menino e ele ia ser um pai daquele menino, instruir ele. Instruir em todas as ciências, pedagogo. Então o Espírito Santo é o nosso pedagogo. Jesus falou assim: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, e eu enviarei outro Consolador, para que esteja convosco, para ensinar. Então o Espírito Santo está conosco para nos ensinar. Nós não sabemos tudo. Então a igreja nasceu, Jesus foi e deixou o Espírito Santo. Então o Espírito de Deus, ele foi ensinando a igreja. Ele não entrou na frente da igreja dizendo assim, como a gente pega uma criança e vem: meu filho, fica aí, meu filho, não vem não que tu vai cair. De jeito nenhum. Ele deixou a igreja andar, e os tropeços foram vindo, mas ele foi ensinando nos tropeços, nos problemas, na dificuldade. O Espírito de Deus foi ensinando a igreja. Nós chegamos aqui. A igreja de Jerusalém saiu perseguida. E aí crente para todo quanto é lado correndo, com medo de taca. Chibata para tudo quanto é lado, e o Espírito Santo só distribuindo, corre para cá, vai para ali. Aí lá vai os crentes que eram de língua grega, foram para Antioquia. E lá, irmão, eles chegaram pregando a palavra. Nós vimos na lição, não sei se foi a lição passada, não foi, não, que eu não fui na escola dominical do domingo passado, que lá em Antioquia foram os crentes pela primeira vez chamados de cristãos. E eles chegaram ali, foram pregar a palavra, e o Senhor cooperou com ele, de maneira que grande número de pessoas aceitaram a Cristo, não é? Cresceu. Aí eles mandaram quem para lá? Barnabé. Aí Barnabé vai pegar o Paulo, e aí estão ali, pregando a palavra. Aí com o tempo, o que nós vemos lá no capítulo 13 de Atos? E disse e a igreja que já estava em Antioquia havia doutores e mestres. Barnabé, Paulo, Manaém, vai dizendo o nome dos outros. Aí diz assim: e disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. E a igreja continuou orando e jejuando, e na direção do Espírito Santo mandaram Paulo fazer a obra. E Paulo e Barnabé saíram. E saíram evangelizando, e Jesus salvando, e Jesus curando, e Jesus operando. E eles pregavam. Quando eles chegavam no lugar, eles não iam primeiro aos gentios, eles iam primeiro aos judeus. Eles iam nas sinagogas apresentar Cristo aos judeus. Só que chegando lá, os judeus não aceitavam. Eram poucos judeus, não aceitavam o evangelho. Eles, então vocês ficam aí, agora nós vamos partir para os gentios, que são as pessoas que não são judeus. Aí ele chegava e pregava para os gentios, e Jesus salvava os gentios. Só que na pregação de Paulo não levava elementos da lei. Ele anunciava unicamente a Cristo, e que a salvação é pela graça. Que é graça? Favor imerecido de Deus. Nós não merecemos nada, mas Ele nos concedeu este favor, ou seja, dom. A salvação é um dom de Deus. E o que é dom? Dom é presente. Presente não se dá forçado, dá? Alguém aqui, se for me dar um presente, vai ser forçado, ou porque gostou de mim, eu vou dar um presente para o pastor Giovanni. Mas eu mereço algum presente? Não. Agora, mas olha, talvez alguém pode achar: não, o irmão ali merece, gente boa demais, merece um presente, eu vou dar um presente para ele.
Só que em relação a nós é o contrário. O que a Bíblia diz lá no Salmo 14? Deus, olhando do céu para a terra, não viu um justo sequer. Então ele não viu ninguém justo. Mas lá em João, no Evangelho de João, João diz assim, ele escreve o que Jesus disse para Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha, Deus olha para cá e não vê um justo sequer. Mas o que ele fez? Ele amou esse mundo de gente injusta, de ladrão, de homossexual, de bebedor de cachaça, de adúltero, de matador de gente. E ele olhou e amou. E o que foi que ele fez? Aí Paulo escreve lá no capítulo 5 de Romanos. Deus, ele diz assim, olha, pode ser que alguém, por um justo, queira morrer, por uma pessoa boa. Mas o Antônio é tão bom, ele foi condenado à morte injustamente, eu vou lá dar minha vida para ele. Será que alguém vai fazer isso? Olha, aquele homem, aquela mulher tão boa, e ela foi presa injustamente. Eu vou lá dizer, seu delegado, me coloca no lugar dela. Alguém vai fazer isso? Não vai. Então Paulo disse assim, ó, por um justo ninguém quer morrer, ainda mais pelos injustos. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí é onde está a graça, o dom de Deus. Foi isso que Paulo estava pregando, e Jesus salvando, e Jesus batizando com o Espírito Santo, igual fez em Jerusalém. Aí os discípulos, Paulo e Barnabé chegam lá em Jerusalém, vai dar um relatório primeiro em Antioquia do que Deus fez, sobem para Jerusalém, reúne a igreja. Aí vai contar o relatório missionário. Lá andamos por isso, lá Jesus curou o cego, ali Jesus batizou, Jesus ressuscitou um morto. E aí, irmão, aí a igreja ficou alegre. Aí o que acontece, vocês vão ver na lição. O que acontece? Um grupo de fariseus que se haviam convertido, mas eram ligados à lei. Jesus salvou, batizou com o Espírito Santo, mas eles tinham na mente que só podia ir para o céu se circuncidasse. O gentil tinha que circuncidar, tinha que guardar a lei. Será que não temos isso hoje? Alguém por aí que diz que só vai para o céu se guardar a lei? Temos ou não temos uma religião assim? Eles acham que só vai para o céu se guardar a lei. Era o mesmo pensamento daquele povo lá atrás. O que eles fizeram? Eram crentes, lá de Jerusalém também. Aí reuniram lá uma turma, rapaz, esse negócio está errado. Júnior, esse negócio não está certo não. A salvação é só para os judeus. Agora, se o gentil quiser ser salvo, tem que circuncidar também. Agora vem um Paulo aqui, dá esse relatório, que Deus está fazendo isso. Bora agora lá onde Paulo passou, e dizer para aqueles irmãos que eles têm que circuncidar. Foi isso que eles fizeram, irmão. Passavam naquelas igrejas que Paulo tinha ganho para Jesus e dizendo, olha, tem que circuncidar, tem que guardar a lei, tem que fazer isso. Aí o que é que diz? Criou uma grande confusão. Onde é que eles tiveram que resolver essa confusão? Ele não houve briga. Confusão, mas não houve briga. Meu irmão, é o seguinte, já que vocês não entendem isso aqui, vamos para Jerusalém. Vamos resolver lá em Jerusalém. Aí se formou esta assembleia aqui para resolver este problema. Eu li um livro, eu tenho esse livro lá em casa, que fala sobre a igreja, fala sobre a igreja viva, um dos temas desse livro. Depois eu esqueci o nome do livro. Então, eu estou com mais de 20 anos, eu esqueci agora o nome do livro. É do pastor José Armando Sidaco. Um grito pela vida da igreja. É o tema do livro. Se vocês puderem comprar, vocês vão amar esse livro. É da CPAD, um grito pela vida da igreja. E lá tem uma parte que essa lição todinha parece que está dentro daquele livro. Aí ele fala que uma igreja viva tem problemas. Por que tinha problema em Jerusalém? Porque a igreja era viva. Alguém diz assim, meu Deus, mas a nossa igreja missão tem tanta confusão, tem tanto problema. Sabe por que tem problema? É porque está vivo. É porque a igreja está agindo, está trabalhando, está se movimentando. Então, se está trabalhando e se está movimentando, é porque está vivo. Vai dar problema. Vai ou não vai? Agora, se você quer ver uma igreja sem problema, é uma igreja morta. É uma igreja que não faz nada, que não produz nada. É por isso que não dá problema, ninguém se arrisca. Então, Deus, Ele deixa o povo dele agir. E vai dar uma confusão aqui, vai dar outro problema ali, mas Ele está olhando. E Ele está dirigindo. Aí tem um que é mais afoito, mas tem outro que é mais moderado. Disse, não, vamos se reunir ali, vamos resolver. E foram resolver o assunto em Jerusalém. Nessa lição você vai ver que o Pedro era radical também.
Ele achava que era só os judeus. Então ele saía no mundo inteiro, só pregava para judeus. Ele era radical. Aí lá ele estava perto de Cesareia, parece que em Jope. Você lembra daquela visão? Que ele estava com fome e o Senhor Deus deu uma visão para ele que vinha do céu, com um lençol bem grande, amarrado em 4 pontas. O Senhor botou um bocado de coisa que o judeu não come. Tinha porco, tinha pato, tinha tudo. Quando o Senhor disse, mata e come, Senhor. Eu? Comer coisa impura? Aí o Senhor disse, não faça impura aquilo que Deus santificou. Umas 4 vezes. Aí Pedro entendeu que era o Senhor. Aí quando Pedro está naquela conversa ali, discutindo com Deus, era conversa normal, irmão. Deus se... Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. A Bíblia diz assim no livro de Salmos, quem é como o nosso Deus? Irmão, agora que eu comecei um pouco da lição, eu não vou passar muito tempo não, vamos já terminar aqui. Por isso que eu nem estou lendo aqui, eu estou correndo aqui dentro. Quem é como o nosso Deus, que habita nas alturas, mas que se curva para ver os que estão na terra? Irmão, Deus é céus. Ele poderia, mas ele se curva para ver quem está. Aí ele tira do pó, do monturo e ergue e coloca entre os príncipes. Deus é transcendente. A palavra transcendente significa que ele se comunica com a gente de igual para igual. Então ele estava ali conversando com Pedro. Pedro disse, não mata, não come. Mata, Pedro, come esse negócio aí, eu santifiquei. Não quero. Pedro, pega. Aí o Senhor deu a entender, ele disse agora. Aí naquele momento que o Senhor deu a visão para Pedro, era o horário que o Cornélio estava orando. O gentil, o romano, o chefe de uma guarda de exército romano. O Senhor aparece para ele, o anjo vai lá e diz, manda chamar o Pedro. Ó, as tuas orações foram ouvidas, as tuas esmolas foram recebidas, mas manda chamar o Pedro. E por que Deus mandou chamar o Pedro? Um gentil chamaram o Pedro, que era para quebrar aquela barreira cultural. Irmão, o problema da guarda da lei hoje não é um pecado, é só uma barreira cultural, e muita gente não entende. Aí eles querem que nós pegamos a cultura de Israel. Nós não precisamos. Paulo diz que quem guarda a lei não critica quem não guarde. Quem não guarda não critica quem guarda. Quem come não critica quem não come. No sentido das coisas da lei. É uma questão cultural. E Deus quis mostrar para Pedro que aquilo era uma questão cultural que não impede ninguém de ser salvo. E eu vou dizer uma coisa para vocês sem errar. O irmão que acha que deve guardar o sábado não vai para o inferno por causa disso. Tem igreja adventista que guarda o sábado, mas que são pentecostais. A igreja adventista da promessa. E já tem aquela ala que guarda, mas não concorda com o Pentecostes. E Jesus batizou eles com o Espírito Santo também. E aí? Nós vamos dizer que eles não vão para o céu? Foi o mesmo caso do Pedro. Aí o Pedro está lá e o Senhor diz, aí o Senhor aparece, o anjo aparece, fala com o Cornélio, e o Cornélio mandou 2 homens lá onde estava o Pedro, deu o endereço. Olha, ele está lá em lugar tal, assim, na rua chamada direita, está lá na casa de um certo Simão, vai lá. Quando os homens chegam, o Senhor diz para Pedro, Pedro, tem 2 homens que vieram aí falar contigo, e foi eu que mandei. E recebe eles, não contenda com eles, não discuta com eles, não bata a boca com eles, atende e vá com eles. E o Pedro saiu, os homens estavam lá. Quem és tu? Eu sou o Pedro. Ah, é você que nós estamos procurando. E aí o Pedro vai. E quando o Pedro chega lá, e o Pedro já não tinha mais como discutir. Chamou um bocado de irmão e foi. Chegou na casa de um gentil. Quando chega lá, está todo mundo reunido. E quando o Pedro começa a pregar, o Pedro nem precisou pregar muito. O que foi que aconteceu? Jesus batizou eles com o Espírito Santo, do jeitinho que batizou os judeus. Aí o Pedro ficou e disse, na verdade Deus não faz acepção de pessoas. O que Deus estava fazendo ali, irmãos? Porque Deus sabia que lá na frente ia haver essa confusão. E sabe qual foi o homem que resolveu essa confusão? Foi o Pedro. E deu uma confusão bem grande lá no dia da reunião. Aí o Pedro toma a palavra e traz o assunto lá da casa do Cornélio. Você viu, né? Um hebreu na casa de... Não, qual foi a lição que fala do hebreu? Na casa de um gentil, não é assim? Tem a lição, se não me engano, teve aqui. Vamos ver aqui o tema da lição que tratou desse assunto. Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Aquele episódio que aconteceu lá na casa desse estrangeiro, desse gentil, foi o que resolveu o problema. Que o Pedro toma a palavra e vai contar a experiência. E o que ele disseram no fim? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor encargo algum, a não ser que vos abstenhais do que? Da carne sufocada aos ídolos, do adultério, da prostituição, deixando de sair de lado, irmão. A gente vai seguir a palavra de Deus. Então não é obrigado o crente guardar a lei. Não precisamos disso. Se a gente acrescentar, se torna heresia.
Vocês sabiam disso? Mas só que Deus também salva o que guarda a lei, o judeu. Porque para o judeu é perpétuo. Deus salva o que guarda. Agora, o que não pode acontecer é eu dizer que só vai para o céu quem guarda o sábado. Aí eu estou pecando. Mas se um crente para lá acha que deve guardar, é problema dele. Agora, se ele disser, acrescentar, olha, só vai para o céu quem guarda o sábado, pecou. Só vai para o céu quem guarda o domingo, pecou. Só vai para o céu quem aceita Jesus como Salvador. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa lição aqui tirou todo o problema. Irmãos, estudem bem o capítulo 15 de Atos. Leia e releia, dobre o joelho no chão, Senhor, me ensina. Para quando chegar alguém para você dizer assim, olha, você já é crente, mas tem uma coisa, você tem que guardar o sábado, você diz, não, olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Esse assunto foi resolvido lá em Jerusalém, lá no concílio de Jerusalém, já foi sanado. Pareceu bem, não foi primeiro aos homens, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Quem foi que resolveu o problema? Foi o Espírito Santo de Deus, através dos homens. Como diz aqui na lição, o Espírito Santo não é uma doutrina, é uma pessoa que está no meio da igreja. E ele dirige a igreja. Ele que diz para onde a igreja vai e para onde a igreja não deve ir. Eu vejo gente dizendo assim, meu Deus, no país tal, as pessoas estão morrendo sem Jesus, nós temos que ir lá. Meu irmão, quem sabe é Deus. Vocês querem ver isso? Onde é que o Filipe estava? Em Samaria, um grande avivamento. Depois que houve aquele avivamento, o que foi que o anjo do Senhor disse para Filipe? Sai daqui e pega essa estrada que desce em direção a tal lugar e vai. E ele vai aqui, sozinho na estrada andando. De repente ele vê uma carroça, uma carruagem tudinho, e o Senhor diz, te aproxima dessa carruagem. É a direção do Espírito Santo. Não foi ele que sentiu, eu senti de Deus pegar essa estrada e sair para aqui, não. Foi o Senhor que disse. E ele vai correndo. E a carroça vai andando, ele tinha que ir correndo. E ele se aproximou, mas ele não mandou a carroça parar. E ele vai aqui, o que ele olhou assim. E o homem está lendo. O que o senhor está lendo aí, senhor? Rapaz, eu estou lendo aqui no livro do profeta Isaías. Do profeta Isaías. O que é que diz aí? Aí ele foi falar, mas o senhor está entendendo o que o senhor lê? E vai correndo, eu sei que vai... O senhor entende? Ele disse, não, eu não entendo. Se não tem ninguém que me explique, pois eu vou te explicar. Para a carroça aí, parou a carroça. Sobe, ele subiu. Agora sim. Aí foi explicar. Quando ele terminou de explicar, o homem disse, o que é que me impede de ser batizado? Aí tinha um pouco de água lá, ele desceu e batizou. Quando ele terminou de batizar, o que é que a Bíblia diz? E o Espírito Santo pegou o Filipe e transportou para Azoto. É o Espírito de Deus que sabe, irmão, o lugar onde está fértil até para a gente evangelizar. Foi a primeira viagem aérea da igreja. Deus pegou aquele pregador e já estava em Azoto. Aí o Paulo foi enviado pelo Espírito Santo. Aí o Paulo era afoito. Ei, Barnabé, o Filipe, o Barnabé já tinha se despedido, ele estava em outra frente. Filipe, rapaz, bora lá para a Ásia. Bora. A Ásia está precisando de evangelizar. Vambora, pois tá bom. Amanhã nós vamos pegar a estrada e vamos para a Ásia. Aí o Espírito Santo chegou e apareceu de noite. Para a Ásia não. Filipe, nós não vamos para a Ásia. O Senhor disse que não é para ir. Mas vamos fazer o seguinte: nós vamos aqui para a região da Bitínia. Isso, Paulo, vamos parar, porque lá precisa do evangelho. Quando foi lá ver o Espírito Santo. Para lá não. Senhor, então para onde é que nós vamos? Nos dê uma direção para onde é que nós vamos. Aí eles se aquietaram e foram dormir. Quando eles estão dormindo, o Senhor aparece em sonho na pessoa de um jovem. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Então o Espírito Santo de Deus sabe. O Evangelho no Brasil já existia, irmão, antes da Assembleia de Deus. A igreja congregacional, a igreja presbiteriana, a igreja batista já pregava o Evangelho aqui. Já tinha uns pinguinhos de crente, de pessoas salvas. Mas essa expansão do Evangelho aqui, por meio da Assembleia de Deus, só aconteceu no tempo que Deus quis. O Brasil foi descoberto em 1500 e pouco. E Deus pega Daniel Berger, estão orando,
e usa um profeta e diz: vão para o Pará, em 1910. Porque lá para frente, 400 e poucos anos depois, é que o Senhor veio falar com dois homens. Onde é que fica o Pará? Bora na biblioteca lá, bora. Rapaz, fica lá no norte do Brasil, no Amazônia. Rapaz, esse lugar lá é difícil que só. Mas eles vieram. Foi de Deus eles vieram aqui ou não? Olha o resultado disso aqui hoje. Irmão, até para a gente evangelizar para alguém assim, é na direção do Espírito Santo. Você já viu que tem gente que a gente tenta evangelizar e a gente não consegue? Aí de repente passa tempo e Deus cria uma oportunidade. A gente não consegue falar. Aí ele mora do lado da gente 10 anos. E a gente não acha uma brecha, a gente tenta. Aí Deus tira ele daqui, ele vai embora. Lá em Belém, lá em Goiânia, ele aceita Jesus como Salvador e volta crente. Ele vai, irmão, Deus sabe aonde trabalha, quem prepara a terra é Ele, quem envia é Ele. A igreja é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E nesta assembleia aqui foi resolvido um grande problema doutrinário. Isso aqui é doutrina. Qual era a doutrina dos fariseus? Que eles tinham que circuncidar, tinham que guardar a lei. Agora, qual é a doutrina do Espírito Santo? Se abstenham da prostituição, do adultério, das coisas sacrificadas aos ídolos. E a salvação é pela graça. Essa é a doutrina que nós pregamos. Irmão, doutrina não é uso e costume. Uso e costume na vida do crente é uma obra do Espírito Santo. Quando a pessoa aceita Jesus, o Espírito de Deus é que trabalha na vida dele. Quem modela o homem, a transformação é de dentro para fora, não é de fora para dentro. O problema é que nós, quando a pessoa vai ser crente, a gente chega agora, a partir de hoje tu tem que vestir isso, calçar isso, não. Deixa o Espírito Santo entrar e de dentro para fora. Há um provérbio que diz assim: um homem convertido contra a sua vontade, um homem convencido contra a sua vontade, não se converte nem pela metade. Então deixa o Espírito Santo converter e entrar. Porque a obra da regeneração é feita pelo Espírito Santo de Deus. O nosso trabalho é abrir a boca e ensinar o que está na palavra. Agora, a transformação. Zorobabel estava morrendo de preocupado com o povo dando trabalho. O povo de Israel dando trabalho para Zorobabel, relaxado, bagunçado, ele quase pirou, quase ficou louco. Aí quando foi um dia, o Senhor chamou Zacarias e disse: Zacarias, o Zorobabel está preocupado demais com esse povo, o jeito deles. Diz para ele assim, ó: nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, irmão, é o Espírito de Deus que transforma o homem. Se o homem der lugar ao Espírito Santo, o Senhor transforma ele. Eu conheci uma senhora por nome Francisca, mulher de um moço que foi vereador, vaidosa que só. Ela aceitou Jesus como Salvador. E aí eu vi ela dizendo assim para uma colega: mulher, eu aceitei Jesus, Deus fez uma obra no meu coração, Ele tirou do meu coração toda a vaidade. Eu não quero mais saber de calça comprida, eu não quero mais saber de brinco, eu não quero mais saber disso, eu quero andar agora. Deus trabalhou no meu coração. Então, irmão, é o Espírito Santo. E a gente, para pregar, também tem que pedir a orientação do Espírito Santo. E a gente pregando na orientação do Espírito Santo, ele faz a obra, ele vai cortando, porque a palavra de Deus vai... Então, quem é que dirige a igreja? É o Espírito Santo. Quem é que resolve conflito? É o Espírito Santo. A igreja tem problema? Tem. E sempre vai ter problema. Só vai deixar de ter problema quando nós formos para o céu. E por que ela tem problema? Porque ela é viva. Se ela fosse morta, ela não tinha problema. Irmão, quando a gente tem criança e o menino está fazendo bagunça, menino bagunceiro, quando ele para de bagunçar, o que é que ele está? Doente. A gente, meu Deus, esse menino está doente. Ele está doente. A gente já fica preocupado, mas quando ele está pulando, a gente apenas dirige o menino, para ele não fazer besteira. Mas quando ele está pulando para lá e para cá, é porque ele está com saúde. Igreja que tem saúde, que tem vida, tem problema. E só vai deixar de ter problema quando a gente sair desse mundo para ir para o céu. Aí acabou-se os problemas. Ô irmão, não deu para falar mais, o tempo é curto, viu? Mas nós estamos aí, cada vez mais falando. A paz do Senhor, eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Quem gostou desse resumo da escola bíblica e apresentando dentro da Bíblia, né? O pastor Gilvan. As pessoas só não entendem, pastor Gilvan, aqueles que não dão atenção. Porque quando se dá atenção, né?
Assim, não é a Joquebede. A Joquebede, você ouviu aí como a Joquebede não parou de olhar para o senhor, porque o aluno que olha para o professor, ele dá muita atenção, né? Eu estava observando que a Joquebede ficou ligada nas palavras que Deus enviou pela sua boca, que lhe usou como instrumento de som, né? Glória a Deus pela sua vida, agradeço muito por aceitar esse convite da irmã Alzirene e nossos também aqui da Joquebede. E que Deus abençoe o senhor, sua família, todos os dias até o dia da volta dele nas nossas vidas, né?